Olá galera, hoje a gente vai estar iniciando o canal aqui de xadrez para todos. Eu vou estar gravando algumas das minhas partidas e finalizando elas aqui e comentando para vocês. Meu nome é Rafael Souza, vamos aí. Bom, essa aqui foi a partida entre eu, que deu RF10, contra o Jorge aqui. Esse escudo azul e amarelo é Deus livre. Eu sou avançado e ele é experiente. Bom, vamos iniciar esse jogo. Bom, vemos que eu não tive muita ambição pelo centro, né? Apesar do meu bispo estar numa diagonal boa, o meu peão de C4 atacando a casa D5. Já ele iniciou com o cavalo centralizando um bispo que eu achei meio que um erro dele, pois logo seguinte ele colocou o cavalo de G8 para F6, deixando o bispo sem uma diagonal boa. Então, se ele pretendia colocar esse cavalo aí, eu acharia melhor ele colocar o bispo dele na casa C5, onde teria um melhor posicionamento, né? Já que ele estaria atacando a casa central D4 e caso tivesse um voto pequeno, atacaria meu rei, ficaria nessa parte. Prosseguiu mais um pouco a partida. Bom, note que eu falei do bispo dele, eu fiz a mesma coisa. Com a intenção do meu cavalo sair daqui em essa diagonal junto com a rainha. E também para prevenir esse bispo dele vir na casa G4, onde enfrentaria um problema caso cavalo contra a minha rainha. Eliminando a possibilidade de tirar um cavalo e tendo meu bispo ainda para proteger. Ele focou, só pequeno. Esse peão que eu joguei, peão A2, peão A3, foi com a intenção de colocar minha rainha em C2, pois o cavalo dele poderia vir para B4, ameaçando minha rainha. Mas do mesmo jeito ainda eu não pude colocar minha rainha em C2 por causa da jogada dele, que foi o bispo em F5, atacando a casa C2. Esse bispo dele muito bem colocado, numa diagonal aberta, impedindo o desenvolvimento. Joguei o meu cavalo, toque, tirou a rainha, liberando as duas torres, né, conectando elas, e avancei o peão. Bom, até agora foi mais uma abertura aqui, onde todos se respeitaram, trocaram peças, né. Aqui ele colocou a torre dele, a outra torre em jogo. E eu tirei o meu cavalo para colocar meu bispo em jogo. Na hora que ele tirou esse bispo para casa D8, eu já imaginei que ele em algum momento ia tirar o cavalo, tirar o peão de C7 para C6 e jogar o bispo até D6, atacando o meu rei. Com essa intenção, eu já liberei um ataque na ala do rei com de F2 para F4 no peão, sem ele nem saber uma coluna para minha torre. E atacando certo. Ele atacou meu bispo, eu matei o peão dele. Ele me matou com um cavalo. Agora protegendo o bispo dele com 3 peças. Adiantei o peão para atacar o cavalo dele, para tirar um pouco da defesa e atrasando um pouco ele e ganhando a parte do centro. Ele matou, eu matei, ele tirou e eu avancei. Bom, depois dessas trocas, eu fiquei com o centro fortíssimo, né, com os 3 peões aí, defendendo sempre uma torre, uma coluna aberta, minha rainha
tendo um ataque aí básico, com dois cavalos bem posicionados. O único que não ficou muito bom foi o meu bispo e minha torre de A1. Mas vamos conseguir a partida. Bom, só falando mais um pouco, esse cavalo de G4 dele, ele poderia estar me atrapalhando. Poderia estar me atrapalhando. Por quê? Porque provavelmente ele jogaria o C6 e depois teria esse bispo em B6, cravando meu peão e atacando o rei. Se eu colocasse o rei para H1, ele poderia em algum momento colocar esse cavalo em S2. Óbvio, agora não pode, né? Tem muito defesa. Mas ainda assim eu tive essa preocupação de tirar ele daí. Tirei ele daí com o peãozinho mesmo de H2 para H3. Ele tirou aí. Nesse momento eu visualizei uma jogada onde seguiria minha torre atacando o cavalo dele, mas ele poderia matar com bispo. Eu falei, não, então eu vou fazer uma jogada calma para ele tirar esse bispo e eu poder atacar aqui fazendo ele dobrar o peão. Eu vi que seria de difícil defesa dele. Fiquei pensando em qual jogar, acabei tirando o rei. Porque depois, logo que ele tirasse aqui, eu queria libertar meu bispo. E para libertar meu bispo, teria que tirar esse peão, onde estaria cravando o rei nessa diagonal do bispo. Segui o jogo dele colocando o bispo na casa B6 realmente, como eu podia prever. Agora veio o meu sacrifício de torre de F1 a F6. Nisso ele pegou, ficou pensando por um tempo, né? Mas se ele não retomasse, ele perderia uma peça. Então ele foi basicamente obrigado a retomar. Já lancei minha rainha em H5, atacando o cavalo onde não tem casa para ele sair. A única casa seria F5 e a G4, onde as minhas duas casas são defendidas por peão e rainha. Logo ele já contra-atacou na ala central, né? E não, por enquanto tá ok, ainda tem esse domínio aqui, né? Ele mata de volta, então eu matei o cavalo dele. Colocou a rainha protegendo mais um, né? Com o bispo e a rainha e atacando esse peão. Esse peão está protegido por meus dois cavalos. E se ele tirasse a rainha daqui, dessa proteção, seria muito boa para mim. Com o risco dele matar esse peão, que eu sacrifico esse peão, eu tirei o meu cavalo de B2 para S3. Pois eu imaginei que ele mataria o meu cavalo com o bispo dele. Na hora que eu retomasse o meu bispo, ele mataria esse meu peão. Isso foi o que eu imaginei, mas não foi o que aconteceu. Eu atacando o bispo dele com o meu cavalo, ele protegeu com o peão. Nisso, eu falei, ganhei o jogo. Por quê? Porque quando eu matasse o bispo dele com o meu cavalo, ele retomaria com o peão. Se não retomasse, perderia uma peça. Então é forçado essa jogada. Quando ele tomasse com o peão, meu cavalo de C3 ia para D5, ameaçando um chefe em F6 e um mate da rainha em H7. E eu vi que não teria uma defesa satisfatória para ele, através desse lado. Segui o jogo. Matei o bispo, ele retomou, eu fiz essa jogada. Ele pensou por um bom tempo e acabou fazendo o sacrifício da rainha. Seria o único modo de ele não tomar mate, né? Aqui eu parei, observei se eu tomasse com o peão de E4 ou de C4. Preferi de E4 mesmo. Ele tentou proteger o peão de D4, mas não teve chance. Na hora que eu matei o peão de F6, né? Tá tendo um ataque duplo em cima do peão de D4. Ele jogou a outra torre. Eu matei esse peão mesmo. Ele matou com a torre. Matou com a torre e logo desistiu da partida, né? Bom, o jogo já estava perdido para ele, né? Que eu ia retomar com minha rainha e seguiria com uma rainha a mais no jogo. O rei dele está exposto, o meu já não, né?
não está tão exposto ao que apenas uma torre que ele tem em jogo, né? Então, esse foi o jogo. Agora eu vou falar aonde ele errou e aonde eu acertei. Bom, aonde ele errou foi nesse bispo preto, que não teve uma participação muito boa. Desde o início ele estava travado aqui, ficou ruim para ele. E de deixar o cavalo de F6 sem defesa. Essa sem defesa dele matou ele, porque teve que defender esse cavalo com um peão de G7, onde esse peão não é para proteger o cavalo, e sim para proteger o rei. Na hora que eu tirei o peão de G7, ele perdeu toda a estrutura de peão, causando debilidade. Foi aonde eu consegui arrancar essa vitória dele. Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima.